Sun Tzu, a arte da guerra. A invencibilidade está na defesa. A possibilidade de vitória no ataque. Quem se defende mostra que sua força é inadequada, e quem ataca mostra que ela é abundante. Kingdom, capítulo 132. Batalha de Baiou entre Qin e Zhao. Segundo dia de guerra. Do lado de Zhao, o general Hihaku da defesa, comandando 35 mil tropas, contra General Mobu, a maior força ofensiva de Qin, comandando 20 mil tropas. A diferença de 15 mil para a vantagem de Zhao. Além da abundância em números, Hihaku é um hábil estrategista, que posiciona suas tropas para mover Mobu ao seu bel prazer, treinando seus soldados, assim como havia feito no primeiro dia de batalha. Já o comando de Mobu era apenas um: avançar. Enquanto o ataque acontecia, no posto de observação estava o seu filho, Mouk, o estudante de estratégia militar, que destoa muito da força cavalar que seu pai representava. E ele via-o ser cercado por tropas inimigas sem chance de escapar. Para derrotar um inimigo que é forte com as mãos, leve uma arma. Para derrotar um guerreiro habilidoso, junte pessoas. E para aumentar sua vantagem em grandes batalhas, refine suas táticas e estratégias. Para campo de batalha que abrange dezenas de milhares de pessoas, estratégia é tudo. Entretanto, eu gostaria que você presenciasse um fenômeno que é o oposto disso. E eu acredito que o único capaz de o executar é o seu pai. É provável que você seja testemunha deste fenômeno nesta batalha. A visão da força bruta ultrapassando as táticas. Hihaku recua suando frio, temendo o monstro à sua frente. Quando a força bruta não funciona, é porque ela é pouca. Prevaleça sua vontade sobre o impossível. Seja aquele que dita o desastre de toda guerra e será o mais forte. Aquele que acovarda a moral dos inimigos será o mais forte. Aquele que esmaga hordas de inimigos com sua massa, fatiando brutalidade, será o mais forte. Empenha sua vontade avassaladora em busca de um objetivo, e será o mais forte de todo o Reino Médio. Este é Mobu para vocês, o autoproclamador mais forte de toda a China. Vindo de uma família tradicionalmente militar, seu pai é um experiente general conhecido como o Velho Branco, chamado Mogon. Suas origens vêm do estado distante de Qi, então até se estabelecer no reino de Qi, a infância de Mobu foi atravessando o inferno da guerra, algo que lhe traria glória no futuro. Tornou-se um homem de grande estatura, com aproximadamente 2,5 metros e largura muscular comparada aos antigos lendários generais de seu estado. Ter do mesmo patamar das potências militares de seu passado nos diz muito bem o reconhecimento de Mobu de ser a maior força de ataque militar do reino de Qi. A capacidade de força bruta deste homem é transmitida em sua feição amarrada, sendo um escudo para quem ousar enfrentá-lo, com seus cabelos espetados indicando seu temperamento arrogante, que com certeza é a parte de seu caráter mais gritante quando é nos apresentado na obra de Kingdom. De primeira sentimos repulsa na má conduta de Mobu, representando um ar vilanesco enquanto um pilar de Yufei, o chanceler que contrapõe o rei de Qi na trama. Mobu se mostra tão confiante em sua força que exige ao rei de Qi que restabelecesse o sistema dos 6 grandes generais sobre os céus, líderes da Era de Ouro dos Estados Combatentes, o qual Mobu dizia-se ter tão forte quanto eles, e até superior em termos marciais. Realmente, em força militar, Mobu não devia nada a qualquer um dos 6. Porém, algo lhe faltava que sua arrogância o impedia de enxergar. O poder de um grande general, que vai muito além da força bruta, tendo respeito aos aliados, reconhecimento dos inimigos e principalmente das suas tropas, alinhadas com o objetivo principal. Sua força deve ser do mesmo fervor de suas capacidades, atingindo a excelência habitual. Atributos esses enxergados por Mobu enquanto serviu como vice-general na Guerra de Baiou, sob os comandos de Oki.
O respeito que florou sobre o Wookiee o fez enxergar que a força poderia ser muito bem usada além de esmagar. A curva de evolução de Mubu é vista na guerra mais importante da obra, o Arco da Guerra de Coalizão, onde 5 estados da China se juntaram num massivo exército de 540 mil soldados para varrer o estado de Qin do mapa, atacando a sua capital, que forçou a Qin a chamar os seus generais mais fortes para defender a sua pátria. E é claro que Mubu estava entre eles, destacando como arma essencial que repeleria seus inimigos. Mubu foi posto no flanco esquerdo da passagem de Kankoku, o último obstáculo que impediria a ruína de Qin, e ao seu lado estava Tou, um remanescente braço direito do exército de Oki, que comandava suas tropas. Outro destaque no flanco esquerdo de Qin era o filho de Mubu, Moltei, que comandava 300 homens, e representante do trio monstro jovem de Qin, junto com o Shi e o Hou, e este último também estava no flanco esquerdo. Ao total, o exército de Qin totalizava 90 mil homens. Tanta artilharia pesada para encarar o poderoso exército de Shu, o maior estado em território da China na época, traduzidos em 150 mil soldados, divididos em 3 exércitos, sob o comando do general Kamei. E não se podia ser mais representativo a força do maior estado quanto este homem, com aproximadamente 3 metros de altura. Seu nome entoava como mitologia no estado de Shu. Seus soldados realizavam cânticos em seu nome, para aumentar a moral de seu exército. Sua força bruta demonstrada pelos braços semelhantes a troncos de cavalo. O homem que, assim como Mubu, se proclama ser o homem mais forte de toda a China. O obstáculo destinado a enfrentar o pilar da força bruta de Qin, o lendário confronto que abalaria toda a China. E segundo as palavras de Shōriku, o melhor amigo de Mubu desde a infância e líder da estratégia militar de Qin, se fôssemos supor que a força de um general está ligada a todas as inúmeras conquistas que alguém realizou em sua carreira, então Kamei poderia muito possivelmente ser o homem mais forte de toda a China agora. ditos cujos de um titã que conseguiu derrotar o mais forte em força física dos antigos 6 grandes generais lendários de Qin. Isso no começo de sua carreira militar, o que o alçou a se tornar o segundo general mais forte da maior potência dos estados combatentes. A determinação de Mubu aumenta diante de tal dificuldade. Ouvir que Kamei é o mais forte de alguém que ele tanto admira o fez querer mais ainda provar o seu poder. E ali estavam, de frente um para o outro, com seus exércitos estacionados prontos para começar a guerra. E devido aos números ridiculamente diferentes, Mubu tinha de usar estratégias conduzido pelo seu camarada Shōriku. O único que convenceria um brutamontes como Mubu usar os artifícios táticos. Dito pelo próprio que o único que poderia esmagar Kamei de frente seria o próprio Mubu, que condizia em acertar Kamei como um trovão, rápido e preciso, forçando o exército de Shu a focar nos ataques infligidos por Qin pelos flancos, assim abrindo uma brecha no centro. E quando realizado, Mubu tinha usado sua especialidade, ofensiva. Tudo ocorria de acordo com o plano, partindo de imediato assim que o ponto fraco fosse exposto. Mubu tinha de ter um ataque retumbante como o trovão, antes que seus inimigos tampassem os ouvidos. Precisamente brilhante, antes de haver tempo de eles piscarem. E vendo o avanço de Mubu, Kamei manda sua elite interceptá-lo, para testar a sua força. Eram gigantes, assim como o próprio, saídos de lendas mitológicas como na Titanomaquia, encontrando seus fins pelas mãos dos deuses da força bruta. Mubu passava por eles em linha reta, deixando bem claro que nada o pararia até o seu objetivo, a cabeça de Kamei, recebido por tambores entoando o nome do mais forte. Ele que girava sua clava evaporando tudo que tocava, na mesma potência herculana citada nos cânticos. Kamei arremessava sua massa em Mubu, que a desviava no único golpe. Finalmente, um de frente para o outro, a presença daqueles dois travava os soldados à sua volta, paralisados diante do embate do chocado de suas armas. Estrondos sonoros que faziam entrar em inércia sobre a vontade de seus líderes. Cada choque de coalizão exalava raios pela força empenhada. Porém, um deles levava vantagem no campo, e este era Kamei, que bradava o orgulho de peito experiente.
Mesmo que o Mobu fosse capaz de confrontar aquela montanha, a natureza ainda favorecia os maiores. Tamanha pressão exercida que fazia Mobu voar a cada golpe do vigor, sendo apoiado pelos seus próprios soldados. Via a montanha de músculos cometer injúrias ao seu nome. E além de ofender a dignidade de Mobu, ele revelava como se sentia no campo de batalha. Um gigante abençoado pelos céus, esmagando seus inimigos como insetos. Era o seu dever mostrar aos tolos que erroneamente acreditavam serem fortes. Não tinham por que o Mobu decepcionar. Oponente digno não existia para o tal gigante de Shukamei. Porém, o ímpeto de Mobu não seria parado por tais palavras, continuando a avançar contra aquela parede invicta em guerras. Se o orgulho daquele homem fosse um obstáculo, ele passaria por cima na força bruta, questionando o tédio proclamado por Kamei, sendo o oposto para o pilar de Ki. A sede de provar ser o mais forte o fazia o seu sangue ferver. Pela primeira vez na vida, Mobu iria lutar com toda a sua força. Tensionava os seus músculos que carregavam o destino de Ki, seu título de ser o mais forte e principalmente os sonhos daqueles que acreditavam nele. E daria o objetivo para massacrar aquele abençoado pelos céus até o dia daquela batalha. Como sinos badalando por uma cidade, os impactos ecoavam entre os soldados. A potência de cada pancada fazia os farfalhos das lascas de metais voarem como tiros de pistola, atravessando quem relava. Os estilhaços mortais faziam os soldados aumentarem o recuo para contemplar a brutalidade divina, o que faziam se equiparar nas artes marciais. O duelo exigiria muito esforço além de bater, de puxar no fundo de suas almas razões para entoar o título de mais forte. Shoreiku vinha à sua mente para lembrar de seus sonhos. Mesmo Kamei, uma montanha inabalável, poderia ser um obstáculo para o objetivo dos dois. Latejava em sua mente a unificação da China. O nome do mais forte não poderia ser restrito ao estado. Deveria ecoar por toda uma bandeira unificada. E o único que poderia esmagar a montanha era Mobu, o mais forte de toda a China. A trama se desenrolava numa batalha limpa e feroz. Porém, algo maior estava em jogo, e aliados de Kamei não se importariam em sujar a batalha lendária pelo objetivo maior. Do próprio exército de Shu se encaminhava um guerreiro a comando de Karin para matar Mobu pelas costas. Vendo os movimentos estranhos de Karin, Moten os persegue a fim de minar qualquer movimento que atrapalharia a honra de seu pai. E como um rato que se esgueira pelos esgotos, chegava nas costas de Mobu. Ao mesmo tempo que os generais erguiam suas clavas com apenas uma coisa em mente: esmagar um ao outro. O embate de colossos tinha apenas uma definição: o mais forte, e a clava de Kamei despedaçava perante a de Mobu, o forçando a trocar de arma. E neste exato momento em que a lança estocava o metal à frente, simbolizando a covardia, convicto de ceifar a vida do honroso general, pegando todo de surpresa, menos Moten, que chegava para salvar a honra de seu pai, conseguindo parar o seu avanço, mas seu ímpeto o empurrava para dentro da colisão dos generais, de frente para o seu pai que o encarava, e de costas para Kamei, impiedoso, insinuando de quem atrapalharia a decisão do mais forte fosse aquele pequeno de Kim, o cortando no piscar de olhos. Este de Mobu, que ficava em choque, vendo a sua Plore sendo fatiada por Kamei, que questionava sobre tais dizeres. O vitorioso ainda não foi decidido. Mal sabia a besta que tinha acabado de despertar. As veias tomavam o rosto de Mobu, que batia com tamanha força tirada do fundo de sua alma, esmagando a lâmina e a metade do rosto de Kamei. As últimas visões e sentidos do segundo general mais forte de Shu foi reconhecer o mais forte, partindo para o último ataque, rangendo seus dentes em fúria, fugindo ao esmagar completamente a honra daquele que foi reduzido a pó, como um monstro matando a sua presa. Entre todos de Ki que comemoravam aquela grande vitória, o único fora do êxtase era Mobu, que sentia pelos motivos dos seus últimos golpes.
seu filho entre a vida e a morte. Era como Oak havia me mostrado, que os sentimentos guiam o homem até o fim da escalada montanha, longe de seu estorvo, mas a força que tanto proclama. Depois da conquista ecoada pelos 7 estados, Mobu se tornou o principal general de Ki, premiado com o título de ser um grande general sobre os céus, tornando-se o pilar maior entre os grandes. Neste ponto, Mobu era páreo para os 6 antigos sobre os céus, tanto em força e poder, alcançando o patamar que exigiu em sua apresentação. Kamei com certeza foi o maior oponente fisicamente de Mobu, mas estava longe de ser o maior obstáculo para conquistar a China. E o maior exemplo disso está em Manu, outro general do grande estado de Shu, que defende o castelo de Juku, o mais forte que sempre massacrou aqueles que ousaram tentar tomá-lo de Shu. Resultados da força descomunal de seus comandantes e principalmente do seu general principal, Manu. Eram brutamontes como o Mobu, e sua força se destaca pelo braço mais forte de toda a China, tendo a capacidade de balançar sua glaive a tal potência de derrubar Mobu de seu cavalo em um dos seus embates. Acontece quando Qin invade Shu para tomar o castelo de Juku. O Mobu era o encarregado de realizar tal feito, começando as hostilidades a comando de Shuriken, chamando a atenção do general Manu não apenas para a força bruta famosa do novo de Qin, mas a sua determinação e o peso que carregava. Sim, a responsabilidade de ser o mais forte. Os olhos atentos de Manu o fizeram chegar ao seu passado inimigo, quando era o general mais forte de um pequeno reino absorvido por Shu. Cheio de força e convicção, Manu sempre prevaleceu contra seus inimigos, esmagando-os com seu ímpeto de ser o pilar do pequeno reino. Combater contra Mobu no presente o fez voltar toda aquela bravura de seu passado. O guerreiro em toda sua glória, Mobu, possuidor de um poder capaz de mudar a face da batalha com o único golpe de sua clava, que afundou o estado de Shu na guerra de coalizão contra o empolgado braço mais forte de toda a China, Manu. Se enfrentam no campo de batalha. As calamidades trocam golpes, após Mobu tirar suas costas do chão, entendendo o nível de seu inimigo, que logo o dominava no campo de batalha. Mas, preferindo cuspir sangue ao recuar, Mobu atacava, o ferindo na mesma intensidade, mesmo Manu bloqueando seu ataque, mostrando a força do peso que carregava em seus ombros. Mobu não podia perder. Sendo encurralado em momentos cruciais, traz a força de Mobu à tona, levando seu inimigo a querer esmagar essa vontade, que ele mesmo perdeu no passado, que o tornou vazio. E quando o general de Qin lembra de seus sonhos e objetivos, descarrega um golpe massivo que desmantelava Manu, o fazendo cair de seu cavalo. O desfecho da batalha do vazio contra os sonhos é um impasse que com certeza veremos no futuro do mangá. O primeiro round de Mobu vs Manu não teve uma conclusão mortal, mas o respeito mútuo pela força foi plantado naquela batalha. Esse vazio que Manu tanto retrata é diretamente ligado ao seu passado e de como ele foi traído pelo povo que protegia, matando os cidadãos que se juntaram ao exército de Shu e lutaram contra Manu sem ao menos ele se dar conta desse fato. Ver o mar de mortos que ele jurou proteger executados pelo próprio braço que brandia tamanha força o fez sentir que suas convicções não se valia de nada. Aqueles que ele tanto depositou proteção e felicidade simplesmente trocaram de lado quando foram encurralados. Encarava totalmente congelado, ao ponto de seu cavalo cravar suas patas no solo. Algo morreu em Manu. O vazio se instalou em seu coração. Manu tinha apenas um aviso a Mobu: cuidado com os vivos, eles podem te trair. Mas, será que o propósito de Mobu poderá ter o mesmo destino de Manu? O que poderia quebrar a convicção de um homem mais forte de toda a China? A construção de personagem fisicamente no auge e sentimentalmente desenvolvido é fascinante. Os detalhes que o faz crescer como general é muito bem construído, ao ponto de atingir o auge do poder absoluto. Brutalmente impecável e emocionalmente aliado com seus objetivos,
tendo companheiros que catapultam sua força de vontade. Será que teremos outra curva de desenvolvimento? E o que poderia atraí-lo a tal ponto de quebrar o seu espírito? Ou até mesmo inflar a sua fúria? Bobu é com certeza um personagem muito bem escrito e com camadas, que nos fazem querer presenciar as suas reações. Seu futuro em Kingdom é grandioso.